Fala, Belter! Hoje é dia de leitura comentada, mais um capítulo do livro Belting Contemporâneo do maestro Marcone Araújo, então fica comigo. Evolução vocal. Fala, Belter, tudo bem com você? Eu sou o Beto Soroli, o seu vocal coach na internet. Este é o Revolução Vocal, o canal mais Belter do YouTube. Eu estou fazendo leitura comentada e é lógico que eu tinha que começar com o livro Belting Contemporâneo do maestro Marcone Araújo, porque ele é uma referência para mim, porque vocês amam Belting e é lógico que esse livro tinha que ser o primeiro da fila. Mas virão outras leituras comentadas, tá bom? Só abrir a caixa de Pandora aqui. Eu tô fazendo a leitura comentada capítulo por capítulo deste livro. Mas eu recomendo, claro, que você compre, né? Não dá pra falar todos os detalhes. Apesar do livro ser fino, ele é muito denso, tem muito conteúdo. Então, se você é um cantor que se interessa por belting, um professor de canto, ou fonoaudiólogo, otorrino, enfim, um profissional que trabalha com a voz e que precisa de atender gente que trabalha com belting, esse livro é essencial para você, então eu recomendo mesmo, eu dou a minha cara para bater se esse livro não for útil para você. Hoje eu vou falar do capítulo 3, Técnica Vocal para Voz Falada Cantada entre parênteses de teatro musical. Mas antes eu preciso dar um recado. Seguinte, eu pedi o maestro Marcone Araújo para fazer a leitura comentada. Eu pedi autorização a ele em respeito à figura dele e aos direitos autorais. E aí ele me falou, Beto, eu deixo você fazer com uma condição. Em todos os vídeos você tem que falar que você é a única pessoa autorizada a fazer isso. Eu não quero que as pessoas coloquem o livro de qualquer jeito na internet ou que interpretem de uma forma errada. Então, como eu tô aí, sou pupilo dele há 10 anos, já fiz curso de formação, sou professor capacitado, estou sempre me reciclando. Nesse exato momento, se for a partir do dia 28 de janeiro, é esse dia que o vídeo vai ao ar. Eu tô lá fazendo um curso de reciclagem. Sempre que eu posso, eu gosto de estar perto do maestro, porque eu sempre aprendo e também para eu estar ali, né, me movimentando, conhecendo novas pessoas. Então, se você quiser fazer um curso de formação com ele, entra no site, eu vou deixar aqui, aí você compra o livro, você fica sabendo dos cursos dele que tem ao longo do ano, se você estiver aí perto de São Paulo. Se você não estiver, tem curso semestral de capacitação de professores, vai gente do Brasil inteiro para lá, realmente vai. Eu já conheci gente do Nordeste, do Sul, enfim, de tudo quanto é parte que vai lá, porque aí é uma semana intensiva que você fica lá fazendo um monte de aula, estuda, e aí depois tem uma prova para capacitação que é difícil, porque o maestro é exigente, ele tem que ser exigente mesmo, porque para trabalhar com a voz de outras pessoas, né, não pode ser qualquer coisa, então tem que garantir que o professor vai estar bem habilitado aí para cuidar desse bem tão precioso que é a sua voz. Então vamos lá, hoje eu vou falar do capítulo 3, Técnica Vocal para Voz Cantada Falada de Teatro Musical. Apesar de estar aqui de teatro musical, ele colocou entre parênteses porque eu entendo, essa técnica serve para muitos outros estilos, né? Não só para teatro musical, mas como ele é diretor e vocal coach para teatro musical, principalmente, ele sabe o quanto essa técnica é útil e ela se desenvolveu muito pelas necessidades desse estilo. E outros estilos, claro, pop, gospel, sertanejo, rock, se servem dessas técnicas e estratégias porque funciona, né? Impressiona o público, protege a voz, então por que não, né? Então vamos lá. Ele começa falando de propulsão-retenção. A relação propulsão-retenção, que é o que faz a voz acontecer. O que seria isso? Propulsão é o ar que a gente está expirando e retenção é o fechamento das pregas vocais. Quando a gente inspira e vai fazer voz, aí a gente vai expirar, as pregas vocais se fecham e a relação dessa propulsão do ar com o fechamento é que vai fazer as pregas vocais vibrarem, né? As pregas vocais têm que se fechar para o ar ficar ali, ele vai ficar um pouco retido e depois ele vai fazer elas abrirem, né? Até o ponto de fazer elas abrirem. Elas se fecham de novo e isso continua acontecendo, provocando a vibração ali das pregas vocais e resultando num som que depois vai para dentro dos ressonadores. Então tem essa tríade aí, que eu já até falei sobre isso no 3 da voz. Propulsão, retenção, ressonância, né? Pode ter outros nomes também, né? A respiração, né? Expiração, fechamento das pregas vocais e espaço de ressonância. E tem uma relação muito importante que ele destaca da propulsão com a retenção, que a gente não para pensar. Se você tiver uma consciência da propulsão correta com a retenção correta, você vai ter muito mais resultado com a sua voz e menos esforço, né? Muitos professores falam,
apoia que vai resolver, apoia que o agudo sai, e aí a pessoa entende que ela tem que fazer força, ela aumenta a propulsão, aí a retenção por sua vez acaba aumentando também e acaba gerando uma voz que não é saudável, que não sobe bem. Então ele já começa esse capítulo atentando para isso, assim. A propulsão não é unânime, né? Ele vai pesquisando aí outras escolas, as escolas nacionais de canto, italiana, alemã, francesa, inglesa. Ele tem uma bibliografia bem vasta que ele pesquisou para poder escrever esse livro. A escola americana também, o jeito que os professores americanos ensinam o belting. E aí ele vai pontuando as questões que ele acha importante para o belting contemporâneo, que é o termo que ele cunhou, né, definiu para a técnica dele. E então cada escola vai meio que pregar a propulsão de um jeito, depende do resultado estético, e ele explica por que no livro ele faz a propulsão, ele propõe a propulsão do jeito que ele propõe. Ele se baseia em fisiologia, em como que os músculos funcionam melhor para a gente ter um melhor resultado, ter mais longevidade, ter mais saúde vocal. Então eu acho isso muito, muito, muito legal. Aí ele apresenta o termo que ele chama de floating, que é cantar no floating, que eu acho sensacional. Eu confesso que eu demorei para entender isso na prática, porque quando eu comecei a fazer aula, não tinha o livro ainda, né? E hoje eu leio no livro assim, eu falo, nossa, gente, é tão simples, né? Ele deixa ali um passo a passo mesmo para você fazer o floating. É bem grande, assim, não dá para falar rapidinho aqui não, mas eu vou tentar dar pelo menos uma pincelada para vocês. O que seria o floating? Seria você cantar sem empurrar o ar demais, né? Então você vai fazer alguns ajustes para você não soprar demais, não empurrar o ar para fora, não fazer tanta força para cantar. E aí é como se você estivesse cantando e a sua voz flutuando em cima do ar. Por isso que ele usou essa palavra, o floating. Para destacar que apoio vocal não é força, né? A gente às vezes acha que tem que mandar tudo para poder cantar, principalmente quando tá no início, que a gente fica escutando os cantores ou gospel ou americano mandando ver lá, produzindo bastante som, um som que parece gritado, aí a gente associa isso com força. Eu particularmente gostaria de acrescentar que a gente vê os cantores trabalhando aqui assim, ó, na articulação, e aqui a gente não repara, porque às vezes tem um pedestal na frente, ou tem um close, ou porque isso aqui chama mais atenção, e aí tá trabalhando musculatura aqui para poder articular, para poder abrir o espaço, mas não tá fazendo força aqui ou força aqui, entendeu? Então a gente aprender a fazer essa dissociação aí é muito importante. Essa é a dica extra que eu coloco aqui em cima desse conceito para vocês, tá bom? Então ele fala, depois da retenção, né, propulsão, retenção, esse binômio que ele descreve, a importância do filtro, né? O filtro, os espaços de ressonância, tudo que está aqui para cima, aqui está a fonte glótica, vamos dizer assim, né? Que é como a fonoaudiologia chama, e daqui para cima tem buraco, laringe, orofaringe, rinofaringe, também tem episódios sobre isso no 3 da Voz. Faz o Betaflix, gente, tô falando, faz o Betaflix, vocês vão aprender muita coisa de graça aqui no YouTube, né? Se você quiser aprender mais comigo depois, vai fazer meu curso online, que é passo a passo bem detalhado, mas aqui já tem muito conteúdo. E aí ele vai falando sobre a utilização dos espaços, como você vai utilizar os espaços pro teatro musical, para os subregistros que ele vai descrever daqui a pouco. E aí ele cita uma coisa que é, muitos professores de canto utilizam expressões para descrever imagens, pra gente mexer, fazer ajustes, fazer as manobras com os músculos aqui, né? Ah, canta com a voz de caverna, canta com a maçã na boca, canta com boca de bocejo, canta como se tivesse, eu já vi, como se tivesse com um pistache no fundo do dente, tipo, no dente de trás. Então os professores usam imagens pra gente mexer aqueles músculos que a gente não tá vendo ou que a gente não consegue tocar. O maestro, ele fala que imagens são muito interessantes, ele considera as imagens interessantes, ele também tem as expressões dele, curiosas, engraçadas, mas que ele gosta de associar com o movimento do músculo. E eu acho isso sensacional, para mim fez muita diferença, para muitos alunos meus fez muita diferença também. Então eu gosto de usar a analogia, a metáfora, a imagem, mas também associar isso com o músculo. Qual músculo? Para o aluno não ficar perdido, sabe? Para ele saber, ó, peraí, quando eu tô fazendo
a voz da caverna, eu tô mexendo tal músculo. Não é só uma coisa assim, uma coisa psicológica, uma coisa ritualística. Eu não acho que isso é um problema. Tem muita gente que desenvolve a voz assim, mas tem muita gente que não desenvolve. Então, quanto mais democrática a técnica vocal ficar, eu acho mais legal. E quanto mais consciente também. Então, eu sou adepto também do fisiologismo, vamos dizer assim. Ele associa vogais com músculos, expressões com músculos, para você localizar e desenvolver consciência e controle e independência também, né? Então, é muito legal ver, às vezes, assim, beleza, o aluno fala, eu tô aqui, ó, ampliando a minha orofaringe, ó. Eu tô mexendo os pilares da minha faringe. E isso é muito legal, porque por mais que você não possa ver, você consegue sentir. Então, é acessível sim. Ele tem uma seção aqui nesse capítulo que ele fala só de exercícios para você aprender a fazer o floating, tá? Bem passo a passo mesmo. Um exercício que você pode fazer, que eu posso tirar daqui, para você não ficar sem nada, né? É assim, ó. Você vai inspirar com a costela aberta. Então põe a mão aqui nas suas costelas. Ombro relaxado. Empina seu peito e abre a sua costela. E aí você não fecha, segura o ar sem fechar as pregas vocais. E deixa o ar sair bem assim por inércia, mas com aqui aberto. Não faz segurando o ar aqui não, tá? E aí você começa a fazer um som assim. Você pode falar, né? Os dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Cantar uma música. Parabéns pra você. Mas aí você tenta manter a costela aberta, tá bom? O peito empinado e o ombro baixo. Sem fazer retenção. Pra você sentir que você não precisa de fazer a retenção muito forte e empurrar o ar. Pra você sentir que o ar vai saindo mais gostosinho. O seu ar vai durar mais, vai diminuir a pressão subglótica, o esforço aqui de retenção, o reflexo, né? E, enfim, aí ele tem outros exercícios que ele vai continuando assim. Aí você vai ter que comprar o livro, tá bom? Mas vai valer a pena. Ele fala sobre ataque e manutenção também, né? O que é ataque e manutenção? É quando você começa o som, um momento ali que as pregas vocais vão se fechar para poder começar a fazer o som. Então, esse é o ataque. E a manutenção é como você vai manter o fechamento ao longo da sua frase. A importância de você entender o ataque, porque isso vai definir a forma como você canta. E eu lembro que quando eu estudava canto antes, não se falava disso, né? Não dessa forma, né? A gente às vezes trabalhava com imagens e tal, ou tentando decorar um exemplo que o professor dá, ou então quando o professor não cantava, que eu já fiz aula com um professor que nunca ouvia a voz dele, e você fazia de um jeito, você fazia de outro, aí ele falava, esse tá certo. Aí você ficava tentando memorizar. Nossa, como era sofrido, não podia gravar aula, não podia gravar um áudio, oh meu Deus, que tortura. Poderia ter sido muito mais rápido. Com essa consciência de, você pode atacar dessa forma. Aí você vai atacar dessa forma para ter esse resultado. E a partir disso você vai fazer essa manutenção de ataque. Sensacional. Ele fala de contrapoio também, que é uma manobra que vai vir aí para complementar o apoio e ela vai servir para um monte de coisa. Ele descreve bem que ela serve para os cantores líricos, de um estilo específico, de um período específico, e onde ela serve para os cantores de musical, mas contrapoio, depois que eu aprendi, é uma coisa que eu trabalhei para automatizar, assim, porque realmente faz muita diferença no seu fraseado, faz muita diferença para você cantar notas agudas, para você cantar sem esforço. Então, seria basicamente você esconder o abdômen assim com essa postura de respiração, né? Aí ele descreve todas as posturas, todas as manobras aqui. Se você tiver dúvida ainda, mesmo com a descrição dele, que eu acho muito clara, você faça aula com um professor de belting contemporâneo, né? Um professor capacitado. Hoje em dia temos professores espalhados aí pelo Brasil, temos, né? Já apropriei pra mim, né? Enfim, mas é porque eu gosto muito, né? Eu faço propaganda de graça, tá, gente? Não é publi isso aqui, não. Mas é porque tem professores capacitados em belting contemporâneo pelo Brasil inteiro. Tem professores que dão aula por Skype. Eu tenho curso online, eu dou aula por Skype, por exemplo. Os professores do estúdio dele também dão. Tem outros professores espalhados por aí. Então, se você quer aprender essa técnica, encontre seu professor, que aí o livro vai complementar as suas aulas, a sua formação, tá bom?
E aí ele começa a falar de belting contemporâneo, subregistros e nomenclatura. Então, ele desenvolveu esse conceito do belting contemporâneo porque ele acha, tipo, o belting antigo tinha algumas coisas que não são tão saudáveis e que são limitadas na estética. Então ele começou a observar cantores que faziam de uma forma diferente, ou associando com o estudo da fisiologia, como fazer as coisas com menos esforço. E então ele acabou achando mais interessante chamar de belting contemporâneo. E aí ele explica bem o que é o belting contemporâneo, né? Em relação à fisiologia, ao fechamento das pregas vocais, à ciência da voz aplicada assim. Mas ele no livro, ele fala, deixa claro também que belting, ele vai chamar a junção do fechamento com a ressonância, que vai resultar numa sonoridade específica do estilo. Mas se você for olhar dentro do lírico, ou dentro do teatro musical, ou dentro de outros estilos, o fechamento é muito parecido em determinado ponto. Só a ressonância que muda. Então, às vezes, um cantor lírico, ele tá fazendo belting, só que ele tem um espaço diferente. Então, em relação ao fechamento, o belting é uma coisa. Só que o Marconi resolveu chamar de belting o conjunto de tudo. Apesar de que, quando você... E aí, por isso que eu falo que o entender belting é muito bom para outros estilos também. Porque você está conhecendo o seu corpo, está conhecendo as possibilidades de expressão e poupar energia, né? E entendimento fisiológico de como que o seu corpo funciona de uma forma mais saudável. Então, sensacional também. Aí ele criou uma nomenclatura de subregistros. Ele criou essa nomenclatura baseado no significado das palavras. Então ele chama de peer belting, cover belting, speaking, half belting, top voice, subgrave, são 7, né? Peraí. Subgrave, peer belting, cover belting, speaking, half belting, top voice e soul belting. Então esses 7 subregistros aqui, ele definiu e ele pegou palavras em inglês, porque ele foi desenvolvendo lá e o teatro musical difundindo a técnica norte-americano, né, a Broadway como um produto de exportação, mas é só uma palavra. Se você não souber inglês, é só você saber o significado da palavra. Por exemplo, peer belting. Belting puro. Então, a partir do momento que você entende o que é belting, no fechamento das minhas pregas vocais, belting é isso aqui. Nos meus espaços, belting é isso aqui. Então, peer belting, o belting puro. É como soa o belting lá nos Estados Unidos. É o que eles costumam chamar de belting lá. Então, esse é o meu som de belting puro. Aí, a partir disso, como que eu vou fazer o covered belting? O belting coberto. Que ajuste que eu vou ter que fazer aqui para cobrir esse som de belting. Soul belting. Então, o soul belting é um registro que ele chama para um estilo mais de teatro musical que tenha soul, ou música soul mesmo e tal, música gospel. Então essa cantora aqui canta inspirada nesse estilo. Qual o ajuste que ela faz em cima do belting para poder ficar com essa cara de soul, entendeu? Então você vai associando estética com ajuste e aí ajuda a memorizar. Eu acho que ajuda bastante. Speaking falando, então speaking. Então é uma voz de cabeça. Peraí, mas voz de cabeça, eu não falo de voz de cabeça, ela não é tão articulada. Mas essa então, o speaking é uma voz de cabeça no fechamento, mas que vai ser falada no espaço, na articulação. E o half belting. Então o half belting, ele parece belting, mas ele é healthy, ele é mais health belting. Ele é mais saudável, ele gasta menos energia. Mais saudável em que sentido? Eu faço menos esforço, ele não me machuca nada, mas ele tem um som bem beltado, entendeu? E top voice, então uma voz que tá lá em cima, subgrave, tá embaixo do grave, sacou? Então os 7 subregistros têm uma nomenclatura que, apesar de ser em inglês, ela é muito funcional e descritiva, beleza? E aí ele termina esse capítulo com uma parte que é desenvolvendo os subregistros dentro do teatro musical. Separado vozes masculinas, vozes femininas. Aqui é um passo a passo tão claro, gente. Porque ele fala qual a tessitura que você vai cantar, qual as notas mesmo, que vogais você vai usar, que sílabas, que palavras, quais os subregistros que cada voz
vai estar utilizando mais no teatro musical, tanto as masculinas quanto as femininas. Então assim, você que é Caxias, que é nerd, ou você que quer estudar e quer saber de uma forma segura, precisa, o livro tá aqui, tá desse jeito. Então se você tiver essa clareza e você tiver um entendimento de música, né, de você conseguir pegar lá no teclado as notas e tal, então para você que é professor, para dar aula, é um passo a passo assim, muito claro, entendeu? Eu acho que não impede de você fazer os cursos, né? Eu acho que quando você faz o curso, você vai mais pra prática, você vê outras pessoas falando, etc. E te ajuda a estudar. Mas, nossa, a junção de estudar, fazer aula de belting, fazer um masterclass, um curso, uma capacitação com um livro, olha, mais um 3 aí, hein? Aula, curso, livro. Poderia fazer mais episódios do 3 da Voz, porque sempre eu encontro um 3 aqui. Beleza? Então é isso. Este foi mais um capítulo do Belting Contemporâneo. Espero que vocês tenham gostado das minhas dicas, da minha leitura comentada. Compre o seu livro se você não comprou. Aqui tá o link do site do maestro. Fiquei sabendo que já tava sem livro, algumas pessoas me falaram, mas agora já chegou uma nova remessa lá, então entre em contato antes que acabe, e se acabar você pede, fala, me deixa na lista de espera aí, pelo amor de Deus, porque eu preciso do livro e tal, porque realmente é um investimento barato, que vai valer muito a pena. Isso aqui é mais uma ferramenta fundamental na revolução vocal, por isso que eu faço propaganda mesmo, de graça, sem publi, menina, estutupão, mas é porque eu tenho certeza que isso aqui vai ajudar muita gente a cantar melhor como me ajudou também, tá bom? Um beijo. Se inscreve no canal, clica em gostei, comenta e compartilha, me ajuda a espalhar a mensagem, tá? E quando se inscrever no canal, ativa o sininho e faz o Betoflix pra você já entrar na revolução vocal. Tchau.